Beleza. Bom dia, então, pessoal. Vamos iniciar aqui mais uma aula, tá, de eletrificação rural. Rafael, tá aparecendo a minha tela aí? Está sim. Beleza. Muito bem. Então, vamos lá. Bom, nós paramos exatamente nesse ponto aqui, né, que é o tipo de fornecimento. Na aula passada, a gente fez o cálculo, né, da potência ativa total da nossa plantinha, exemplo, né, de instalações elétricas. Aplicamos aqui o fator de potência para o uso de, né, tomada geral. Muito bem, e aí iniciamos aqui a parte de fornecimento. Essa parte já foi abordada anteriormente, né, no material, principalmente quando a gente começou a ver a distribuição, né, de energia em uma propriedade rural. E aí a gente viu, inclusive, os equipamentos, os materiais, né, os isoladores, os tipos de cabo, né, essas peças. E é como eu falei, né, apesar de cada concessionária, né, que a empresa responsável, né, pelo fornecimento em cada região, os dispositivos materiais, né, tendem a ser os mesmos, né? E óbvio, né, o sistema ele depende do sistema de geração, né? Então o sinal, obviamente, vai depender do sistema de geração. E que hoje é né, nós também vimos isso na disciplina, temos uma malha, né, de transmissão que atravessa todo o país, né? Então, pouquíssimas regiões, né, as mais já de difícil acesso, né, que ainda não possuem rede, né, de transmissão, mas praticamente aí quase o país inteiro possui rede de distribuição elétrica. Bom, esse material que eu estou mostrando para vocês, que nós estamos seguindo nas aulas, né, como eu já falei, é um material extremamente simples, pedagógico, fácil de entender, né, com um exemplo bem mais simples, né, uma instalação elétrica de uma residência enxuta, né, e fica mais fácil para que a gente possa depois aumentar essa complexidade aí. Ela foi baseada nessa eletro, né, então quer dizer, essa concessionária aqui, tá, de energia, é que fez, o material foi montado nas regras dela, né, que obviamente está baseado na NBR 5410, né, então uma norma brasileira. Eventualmente pode ter uma diferença ou outra com a Energisa, tá? Mas vai ser coisa bem específica e que não vem ao caso aqui agora, tá? Bom, o que é elétrico? A Electro, né? Ela coloca como premissa, né? Então ela põe aí, nas áreas de concessão de elétrico, se a potência ativa for até 12 mil watts, né, o fornecimento é monofásico. Então ela já atrela, né, uma potência o tipo de fornecimento. Então ela é feita a 2 fios, uma fase e um neutro, e a tensão é 127. Isso depende, né, da região. Tem região que fase neutro, 220 volts. Aqui no caso, né, de Sergipe, Aracaju, o sistema monofásico é feito de fase neutro 127. 110, 127. Muito bem. Acima de 12 mil watts, né, até entre 12K watts e 25K watts,
o fornecimento já torna bifásico. Então, quer dizer, já são instaladas, né, duas fases. Então a gente consegue ver até pelo desenho aqui, né, as duas fases e o neutro. E aí eu consigo ter, né, entre fase e neutro 127 e entre fase e fase 220. E é o que acontece, né, nas nossas residências aqui. Então, se você vê uma tensão, né, uma tomada, né, na sua casa ou no laboratório, na universidade, você vai ver que você pode ir lá olhar. Se é 220, você pode ver que é fase. Então, em cada ponto da tomada, né, você tem uma fase ali conectada. Você tem uma tomada. Em cada ponto ali, o símbolo da fase está recebendo uma fase, o símbolo do neutro está recebendo uma fase e o terra continua sendo terra. Muito bem. Esse é um sistema, né, no geral, né, hoje em dia, devido à demanda e o uso, né, dos nos nossos projetos, a maioria, geralmente, dos projetos elétricos, né, de instalações elétricas, entra nessa faixa. Tá? Então, principalmente os chuveiros, né, os chuveiros hoje em dia, o que antigamente era, né, até por precaução, né, e conhecimento mesmo do uso, né, e quantidade de dispositivos elétricos, né? Então o sistema era monofásico. Por exemplo, a minha casa era minha casa lá em Minas Gerais, né, a casa dos meus pais, uma casa muito antiga. Então o sistema era monofásico. Para você ter uma ideia, tinha um só disjuntor, né, que eu lembro até hoje, né, tinha só um disjuntor geral que ficava próximo ao medidor. Né? Não se tinha quadro de distribuição. Eu lembro quando minha mãe fez uma reforma lá no início, meados da década de 90, a fiação ainda era tão antiga, né, que era uma fiação de cobre enrolado, né, o isolamento era um tecido, para você ter uma ideia. Então, e era desse jeito porque era uma casa muito antiga, né? À medida que foram aparecendo os eletrodomésticos, diversos outras máquinas, né, que demandavam elétrico, essa potência foi aumentando. Né? E aí as casas que antes tinham um banheiro só passaram a ter dois banheiros, né? Três banheiros, suíte. E aí com uma fase só, né, você, com dois chuveiros, você vai ter problema, você não vai poder usá-los paralelamente, né? Então você só vai conseguir usar dois chuveiros concomitantemente se você tiver sistema bifásico. Tá? Então, num sistema bifásico, aí sim você, por mais que o chuveiro seja 220 e use as duas fases, há um equilíbrio ali, né? Então, a gente vai ver isso mais para frente, mas assim, já fazendo esse relato, quando você tem um chuveiro, né, de 127, o que também era muito comum, né, antigamente, o chuveiro 127 é mais seguro por conta do choque e tudo mais, né? Então, existia-se esse medo, né? E, claro, com razão, mas em compensação você pendura, né, uma potência muito alta, né, 5.500 watts, né, 5.400 watts, numa fase só. E aí acaba que você coloca uma demanda de potência altíssima, né, uma carga altíssima numa fase, sendo que você tem outras coisas plugadas nessa fase, na casa. Então, muitas vezes, quando você liga, né, uma alta potência, assim, até pisca a luz, ou né, diminui a intensidade luminosa em uma
parte, dependendo da quantidade, né, de carga. Então, quando você vê essa situação, por exemplo, você vai ligar um chuveiro, você vai uma carga pesada, né, de alta potência, assim, em algum cômodo, em algum lugar, e a luz pisca, ou ela diminui a iluminação, você pode ter certeza que ali não tem um balanço de carga, né, bem feito. Então, quer dizer, não tem o que é um balanço de carga? É uma distribuição de carga. É isso que a gente está construindo aqui, essa tabelinha. Né? Essa tabelinha, ela vem, né, que a gente começou a construir aqui, ela vem justamente para saber as cargas que eu tenho, que eu possa vir a ter, né, uma demanda de potência aí nas tomadas, certo? E um total de potência, e que eu possa ali planejar a minha distribuição. Então, por exemplo, aqui eu já vi que eu vou ter uma demanda de 18,7 watts nessa nossa plantinha exemplo. Né? Então, quer dizer, segundo o Eletro, eu já entro aqui nesse sistema bifásico, que é o que a maioria das edificações é o que acontece, né? Então, assim como acontece nas suas residências, né, é o que acontece aí nos estabelecimentos, na maioria deles. Né? Você vê que a nossa planta ela é uma residência de dois quartos, né, um banheiro, e a demanda de potência dela já veio para cá. Por quê? Porque eu tenho, hoje, né, eu tenho máquina de lavar, eu tenho secadora, máquina de, né, secar, você tem, às vezes, uma torneira elétrica, ou um outro dispositivo, né, mais de um chuveiro na casa. Então é isso. Quando houve, né, uma transição, né, de um modus operandi mais antigo, né, ali, principalmente na década de 90, com o surgimento de mais eletrodomésticos, né, e tudo mais, esse fornecimento monofásico ele caiu em desuso. Né? Esse fornecimento monofásico ele praticamente não se convenciona utilizar. Né? E a tendência né, é cada vez mais o número de cargas aumentar, justamente pelo conforto. Então, hoje, por exemplo, o ar-condicionado, principalmente aqui na região Nordeste, né, que é muito utilizado. Todo lugar que você vai, você tem um ar-condicionado. Né? Por quê? Porque o ano inteiro é quente. O ano inteiro é quente. E o calor, ele é o tempo inteiro. Ele é durante o dia, ele é durante a noite. Né? E aí você faz essa necessidade, né, essa demanda. Então, acaba que isso eleva o consumo. Então, a concessionária ela já sabe que você vai consumir ali uma faixa maior. Né? E essas faixas vão sendo atualizadas aí de acordo com a concessionária. Tá? Muito bem. Então, o estigma, né, do chuveiro, por exemplo, a 127, ele na verdade, por exemplo, ele existe, por exemplo, na minha residência aqui, atual, ele é fase neutra, tá? O chuveiro é fase neutra, é assim que foi projetado aqui. Então, lá no banheiro, nos dois banheiros da minha residência aqui, é disponibilizado uma fase e um neutro em terra. Então, não adianta eu querer instalar um 220. Se eu quiser instalar, eu tenho que mudar o circuito desde lá do quadro. Então, lá do quadro, eu já tenho que buscar, aí ao invés de vir uma fase, né, um neutro e um terra, eu tenho que buscar mais uma fase. Aí eu tiro esse neutro aqui, substituo ele por outra fase e levo. Tá? Posso fazer isso? Posso, mas aí eu vou alterar o projeto, né? Eu tenho que sinalizar, né, que foi feito isso. Então, eu tenho que
deixar claro, né? Claro que todo mundo que for mexer no chuveiro vai testar e vai ver se é fase neutro, né? Mas, enfim. Entretanto, o chuveiro 127 tem suas desvantagens, né? Então, ele tem essa questão da segurança, é uma tensão menor, né? Mas a corrente é muito maior, tá? Então, você pega aí, é importante a gente analisar, mesmo que seja um chuveiro, né? E a gente está, vocês vão tratar aí de projetos de instalações elétricas em processos agrícolas, mas o chuveiro, ele entendam como uma carga, tá? Uma carga que no dia a dia de vocês, da profissão de vocês, pode ser um motor ou qualquer outro dispositivo aí, uma bomba. Então, o chuveiro, vamos colocar aqui um chuveiro de 5.500 watts. Se eu tenho uma tensão de 127, então vou colocar aqui V1, primeira condição de 127 volts. Se eu tenho esse sinal de tensão, veja só, a potência, né, foi me fornecida aqui, ela vai ser, claro, né, na hora que eu compro o chuveiro, lá nas especificações está escrito se ele é 120 ou se ele é 227, tá, pessoal? Então, obviamente, quando você vai comprar, você vai ver lá o chuveiro, aí tem uma potência de 5.500 para 127. Está lá escrito lá. Então, quer dizer, a gente sabe que potência é corrente vezes tensão. Então, se eu tenho a potência 5.500 e eu tenho a tensão 127, obviamente, quanto que vai ser minha corrente aqui? 5.500 dividido por 127, olha só, eu vou ter uma corrente aqui de 43,7 amperes. Ó, 43,3 amperes. Certo? Agora, se eu faço a mesma lógica, porém agora utilizando 220, então 5.500 dividido por 220, eu tenho 25 amperes. Então, olha só, cai quase metade, né? Eu tenho uma corrente bem menor. Se eu tenho uma corrente menor, eu tenho uma fiação menor, né? Eu tenho dispositivos de proteção, né, disjuntores, uma amperagem, né, menor. Então, quer dizer, eu minimizo o custo também. E aí, uma corrente alta, né, a gente tem também todos os perigos, né, de trabalhar com uma corrente tão alta assim. E claro, né, eu vou gerar muito mais calor por onde essa corrente vai passar. E aí eu tenho que ter todo um sistema de isolamento maior. Então, quer dizer, por um lado, eu estou trabalhando com 127, né, e tem essa questão, né, de segurança e tudo mais, mas na verdade você vai ter uma corrente muito maior. E aí é nesse ponto que a gente tem que pensar, né? O que vale mais a pena, o que sugere-se, né? Para grandes potências, o interessante é que você trabalhe com 220. Né? E tentar trabalhar com uma corrente menor. Tá? Agora, no final das contas, com a relação custo, é 5.500 watts que você está, né? Então, ou seja, 5,5 kW. Se você ficar com 1 hora o chuveiro ligado, você gastou 5.500 watts, né? Quilowatt-hora. Ok? Então, na verdade, aliás, perdão, 5.500 watts, 5,5 kW, né? E o consumo, né, lá
a sua residência, ele é dado em quilowatt-hora. Né? E é assim que funciona. E quer dizer, e o quilowatt-hora ele tem um preço. Olhando uma conta atual aqui de energia, por exemplo, vou passar para vocês o valor aí do quilowatt-hora, já considerando tributos e tudo mais. Ó, pegando uma conta aqui atual de fevereiro, tá, da Energisa, o quilowatt-hora ele teve o valor de, se eu não me engano aqui, se eu estou olhando, ó, a tarifa sem tributos, tá? Vou colocar aqui, vou colocar no cantinho aqui, ó, na Energisa, só para a gente ter uma noção, tá? Energisa, sem tributos. Nem adianta, né, ter que colocar sem tributos. Vamos colocar com tributos, né? Porque você tem que pagar os impostos. Então, considerando tributos e taxa de manutenção e tudo mais, o quilowatt-hora ele é 0,814. É isso mesmo. Então, quer dizer, se eu consumir, vou fazer uma continha rapidinho aqui. É isso mesmo. Então, na verdade, por exemplo, no mês de fevereiro, né, eu consumi um total de 195 quilowatts. Vou colocar aqui no cantinho. Em fevereiro, eu consumi aqui em minha residência 195 quilowatts. Então, se eu multiplicar um pelo outro aqui, ó, eu cheguei à conclusão, ó, 195 vezes 0,814. Eu gastei R$ 158 com consumo. Só que aí eu tive que pagar mais o adicional da tarifa vermelha, né? Que foi quase R$ 40, mais R$ 38, mais iluminação pública, que é R$ 5. Então, quer dizer, no final você gastei lá R$ 200. Né? Então, quer dizer, aí a gente começa a ver que o quilowatt-hora ele influi diretamente. E aí, opa, quem que é o vilão, então? O grande vilão das residências são os chuveiros, né? As cargas de maiores potências. Tá? Se você tem aí o ar-condicionado, veja qual que é a potência, veja se ele está trabalhando desligando, né, nos momentos de alcance, né, da temperatura que você ajustou. Se você ajusta uma temperatura sempre muito baixa, ele vai ficar, e você não tem um ambiente muito hermético, né, ele vai ficar ligado constantemente. Então é isso, pessoal. Essas questões são importantes, tá? A gente ter noção né, dos sinais de tensão, dessa questão de tensão e corrente, certo? Porque é um perde-ganho. Você às vezes pensa ajustando de um lado, talvez você vai perder do outro. Então, por exemplo, aqui na minha residência, como eu falei, os chuveiros são de 127 volts. Então, eu tenho uma corrente muito maior. E eu tenho toda uma fiação, um sistema de proteção para uma corrente bem maior. Muito bem. Lá em Minas Gerais, tá? Comumente, no geral, era o contrário. Tá? Inclusive, até
havia-se recomendações de tentar usar sempre o chuveiro ser bifásico, tá? Ou seja, 220, justamente para ter um balanço maior. E, inclusive, você usando fase, né, você distribui a sua potência por duas fases. Né? Então, do que você pendurar toda aquela potência toda em uma fase só. Mesmo que você não use ela na casa, essa outra fase, se você precisar, né, tem alguém lá tomando banho, você precisar acionar alguma coisa, pode ser que caia. Né? E o que é cair o disjuntor? Né? É o que aconteceu aqui, por exemplo. Ó, eu vi que trabalhando a 127 volts, né, dá um 5,5 K watts dividido por 127, eu cheguei em 43 amperes. Mas nesse circuito específico do chuveiro, eu coloquei um disjuntor de, sei lá, de 40 amperes. Então, quer dizer, eu coloquei um disjuntor de 40, mas o chuveiro vai demandar 43. Ou seja, na hora que eu ligar o chuveiro e vir essa demanda de potência aqui, de corrente, vai passar uma corrente no disjuntor maior do que a que ele foi projetada, vai esquentar e o par bimetálico dele lá e vai acionar. Ou seja, ele vai torcer e vai desacionar. Então, quer dizer, ele vai cair. Ele vai desconectar a chave. Então, dentro dele tem uma chavinha, né? Essa chave vai esquentar e vai flambar, ela vai dobrar. Na hora que ela dobrar, ela desconecta. Né, ela abre a chave, impedindo, né, que a passagem de energia aconteça. Então, grosseiramente, é isso aqui que vai acontecer. Né? Essa chave que é fechada, ela vai esquentar, 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 que uma hora ela vai dobrar. E aí ela vai abrir esse circuito. Então, quando também você vê isso acontecendo, a chave está abrindo direto, é porque algum problema está acontecendo. Ou é um mau dimensionamento, ou está tendo uma sobrecorrente por algum motivo, tá? Então, caiu, você foi lá e armou o disjuntor, caiu de novo, opa, tem alguma fuga ali, tem algum problema está acontecendo, um curto, né? Bem provável que está acontecendo um curto-circuito, e às vezes você não está vendo o que está acontecendo. E esse curto pode estar acontecendo por um fio estar encostando no outro também, né? Beleza. Pessoal, qualquer dúvida, tá? Vocês podem me interromper, perguntar, fique à vontade. Bom, e aí acima de 25 kV, até 75 aí, ó, a gente tem um fornecimento trifásico. E aí seria, né, feita 4 fios, 3 fases e 1 neutro. Essa ligação trifásica, né, você não vê em qualquer lugar, nem em residência, né? Ela é uma ligação já dita especial, né? Você pode ter na sua residência, claro, mas aí você vai ter que, né, solicitar a sua concessionária e, obviamente, justificar por que você precisa dessa ligação. E aí, é claro, você vai justificar, ó, eu preciso no sistema trifásico porque eu tenho uma demanda de potência muito alta por conta disso, né? Tenho motores na residência que eu uso para isso. Então, né, simples assim. Então, por exemplo, em residências, às vezes, fazendas, em sítios, fazendas, você vai ter um sistema, às vezes, trifásico, tá? Porque você vai ter uma demanda de potência alta por conta de máquinas e equipamentos. Muito bem. Então, essa estratificação, tá? Ela vai acontecer aí dependendo da sua demanda. Então, olha lá, no exemplo, né, a potência ativa total foi de 18.700, ou seja, 18,7 kW. Esse é o nosso exemplo da nossa planta,
em estudo, né? Portanto, o fornecimento é bifásico porque fica na faixa aí de 12 a 25K. Então, o fornecimento é bifásico. Tá? E aí, esse fornecimento eu posso ter dois níveis de tensão. Fase neutro, né? Fase neutro, ou fase. Legal? Bom, não sendo a área de concessão da elétrica, o limite de fornecimento, o tipo de fornecimento e os valores podem ser diferentes. É o que eu falei para vocês, né? Essas informações são obtidas na companhia de eletricidade da sua cidade. Uma vez determinado o tipo de fornecimento, pode-se determinar também o padrão de entrada. E aí a gente viu também, né, essa questão do padrão de entrada, né? Lembrando aqui, né, vou pegar o material. Vocês lembram? A gente viu isso também na nossa disciplina. Essas conexões aqui, né, são padrões, né, com esses materiais aqui, principalmente os isoladores, os conectores, né, os postes, e o padrão de entrada. Está aqui um exemplo de padrão. Se vocês colocarem na internet padrão de entrada, ou olharem o que tem na residência de vocês, vocês vão ver que existem vários modelos e tipos, tá? Tem de caixa metálica, de caixa de plástico, os próprios medidores tem com vários modelos, tem uns que já são até digitais, né? Tem outros que ainda são analógicos, enfim. Mas o sistema é o mesmo, né? Então você tem ali um medidor, a concessionária, ela, né, quando vai instalar o padrão, inclusive, a concessionária, ela ela pode prestar esse serviço ou terceirizar esse serviço, né? Mas obviamente você vai junto a regularização do seu imóvel e tudo mais, então junto à prefeitura, se você está construindo uma casa, por exemplo, na zona urbana, essa casa ela precisa ser regularizada, né? Então a prefeitura tem que estar ciente que você está fazendo essa edificação. Então, lá na prefeitura, você vai aprovar o projeto da casa, e aí no projeto consta não só a parte estrutural, mas a parte hidráulica, a parte elétrica e tudo mais. Então, na verdade, são vários projetos, não só. E uma vez a prefeitura aprovando esse projeto, ela vai olhar e falar assim, não, essa edificação pode acontecer, ela está dentro das normas, né? E tudo mais. E aí você tem um engenheiro responsável, né, particular, né, que você contratou, e a prefeitura também tem o engenheiro dela, o que ela terceiriza e tudo mais, para fiscalizar e ver se está tudo certo. E aí ela autoriza, né, a instalação do padrão. Com essa autorização da instalação, obviamente, você vai combinar com a companhia que vai prestar esse serviço. E aí ela vai chegar lá, você vai ter que comprar, obviamente, ela não vai trazer esses dispositivos para você, mas você vai comprar. E aí ela faz a ligação do poste, né, da rua, com esse poste aqui que vem, né, que você compra junto com o padrão. E aí esse poste tem esse sistema tipo bengala, né, justamente para não entrar água. Você tem o isolador, você tem aí o suporte e tudo mais, né, esses dispositivos. E aí, obviamente, né, as fases neutro, né, descem, entra por aqui e passa pelo medidor. Passa pelo sistema de proteção, né, vai ter um disjuntor aqui de proteção geral, né, e vai ter um sistema de aterramento, tá? Um terra. Isso a gente viu lá, já viu na disciplina, estou só relembrando com vocês. E um terra. Né? Então, quer dizer, esse é o primeiro sistema que é
é o primeiro aterramento, né, que já consta na edificação. Esse aterramento é de proteção, principalmente se cair um raio, por exemplo, né, no sistema de distribuição da rua, por exemplo, se todas as residências, o primeiro ponto já tem um terra, quer dizer, você já tem a proteção ali, né, uma proteção a mais ali. E aí, daqui vai derivar, né, obviamente, do medidor aí, desse ponto, que a gente chama de ponto de entrega, né, e todo esse conjunto que a gente chama de padrão de entrada, daqui vai derivar para casa. Aí, na residência, o primeiro ponto a gente chama de quadro de distribuição geral, que é o QDG. Né? E aí, com certeza, né, vocês podem olhar aí na residência de vocês, que vai ter um quadro geral. Se é um edifício, né, vai ter um quadro geral do edifício e depois os quadros de distribuições de cada apartamento, por exemplo. E aí, nesse padrão de entrada, então, o padrão ele tem essas características básicas, né? Um medidor, um sistema de proteção, um disjuntor termomagnético. E aí você tem, obviamente, se ele é monofásico, bifásico, trifásico, tudo isso vai depender, a característica muda, tá? Porque se for três fases, né? As fases vão passar pelo medidor. Se ele é bifásico, vai passar pelo medidor. Se ele for monofásico, vai passar pelo medidor. Certo? Muito bem. E aí, até tem essa figurinha aqui mostrando, né? Então, na verdade, quem faz essa conexão aqui, né, do poste lá da rua com o seu padrão de entrada e tudo mais, é a sua concessionária. E você vai pagar por isso. Você vai pagar por isso. Você vai pagar pelos equipamentos e pela instalação. Beleza. Fez o ponto de entrega e conectou a rede. Então, a gente fala que agora o padrão está ativado. Daqui para frente, né? Então, agora, desse padrão de entrada para frente, aí é com o proprietário. E aí, obviamente, você vai ter seu projeto elétrico, né, de instalações, e você vai ver a melhor forma como é que você vai distribuir esses circuitos aí. Por isso que é importante ter o projeto, pessoal. Porque no projeto, esses circuitos precisa ser bem feito, equilibrado, né, as cargas, para que você não pendure mais tomadas, né, em uma fase do que na outra. E esse balanço aí, se você faz o projeto, fica muito mais fácil. Isso não é só para residência que eu estou falando, não. Para qualquer tipo de edificação, para qualquer uso. Se vai ser, né, uma casa de bombas, uma oficina, tudo mais. Muito bem. E aí a figurinha, né, que eu já mostrei para vocês, então lá. Que vem a ser o padrão de entrada. O padrão de entrada nada mais é do que um poste com isolador de roldana, né, a bengala, caixa de medição, haste de terra, instalados atendendo a especificação da norma técnica concessionária. Né? Então, pode ser um muro, né, ou só uma caixa, ou às vezes até tem um poste, né, um poste já com a caixa de instalação. Nas cidades, vocês podem observar isso, existem alguns postes, né, inclusive de iluminação pública, com esses medidores. Vocês podem prestar atenção nisso. Ele já vem embutido assim no próprio poste, né? Porque a iluminação pública ela também é contabilizada. Olha lá, uma vez pronto o padrão de entrada, segundo as especificações da norma técnica, compete a concessionária a fazer a inspeção e tudo mais. Estando tudo certo, a concessionária instala e liga o medidor. Então, essa instalação, como eu já falei, é a concessionária que vai fazer para você. E o ramal de serviço. Então, aqui vocês conseguem ver o disjuntor aqui, né? O sistema de proteção, o medidor, né?
número de fases e neutro, e o sistema de aterramento vem aqui para baixo. A nova técnica referente à instalação do padrão de entrada, bem como outras informações a esse respeito, deverão ser obtidas junto à agência local. Né? Então, claro, todas essas informações, a Energisa, aqui no caso, né, da nossa região, é que fornece. Uma vez pronto né, o padrão de entrada, estando ligados o medidor e o ramal, a energia elétrica entregue pela concessionária estará disponível para ser utilizada. Então, isso a gente está falando, né, de instalação elétrica residencial, tá, pessoal? Esse sistema, ele vai mudar um pouco quando você passa a ser industrial. Um pouco não, né? Ele vai mudar bastante, principalmente quando você tem muita carga indutiva, muitos motores. Como é o caso lá das indústrias que a gente visitou né, anteriormente. Então lá você tem um fator de potência sendo monitorado o tempo todo. Por quê? Porque se esse fator de potência, né, como eu falei para vocês, abaixar, for menor, o fator de potência, for menor né, do que 0,92, o que acontece? Uma taxa incide sobre a conta de energia. Tá? Então, quando você tem um sistema, várias cargas indutivas, né, plugadas ali trabalhando, é imprescindível monitorar isso aqui. Então, a própria concessionária ela vai te exigir monitorar isso aqui, justamente porque, como eu já expliquei, esse 0,92 indica que 92% né, da energia, posso resumir, né, está sendo convertido em trabalho efetivamente, e 8% está sendo perdido em energia indutiva. Então, quer dizer, 8% você está jogando fora. E esse valor, né, por exemplo, aqui, 8% é aceitável, no caso. Mais que isso aqui, aí você já paga. Você já paga por isso. Então, por isso que é uma forma de você, o quê? As instalações efetuarem as correções. E aí a gente vai ver como é que faz. Na verdade, a gente vê isso em eletrotécnica, né? Mas essa correção é feita com capacitor. Inclusive, lá nas empresas, eles mostraram para a gente, principalmente no armazém Rocha, né? A gente teve acesso à parte elétrica, né? O cara abriu lá o quadro, né, pra gente, pelo menos para mim lá, ele abriu e eu até tirei algumas fotos. E aí, sim, você tem lá os capacitores fazendo a correção, né? E aí, jogando esse valor aqui, ó, para 0,98. 0,98, 0,99, se eu não me engano, que estava lá. Então, quer dizer, aí eu já mostro, eu já mantenho, eu já corrijo, né? Essa eficiência, quer dizer, opa, agora quase toda a minha energia está sendo convertida em trabalho. E eu não tô gerando potência reativa. No caso de residência, eu não tenho carga, eu tenho pouca carga indutiva. O grande vilão aí dessa residência é o chuveiro. Muito bem. A mesma figurinha, né? Então, eu estou buscando aqui um ponto né, da rua, do sistema né, de média tensão, por exemplo, ou já, né, aqui no caso, eu já tenho baixa tensão, porque um transformador abaixou esse sinal para mim aqui. Né? Então, quando eu busco aqui, por exemplo, duas fases, vamos supor que aqui é fase e neutro. Né? Quando eu busco essas duas fases em neutro aqui eu já tenho, né, por exemplo, no caso aqui de Aracaju, São Cristóvão, né, cada fase é 127. Então,
Se eu quiser 220, eu vou ter um sistema fase-fase. Aqui eu já tenho um transformador nessa linha que abaixou para mim o sinal de 13,8, geralmente, kW, para menor ou igual a 1 kW. Esse aqui é um valor de potência, né? Abaixou para distribuir. Muito bem. E aí, essa figurinha, apesar de antiga, né, a gente consegue ver o sistema é o mesmo. Né? Então, aqui eu tenho o padrão de entrada, tudo isso aqui é o padrão de entrada, né? O ramal, o poste e tudo mais, o medidor, a proteção, a terra. E aí, daqui para dentro da residência, por conta do proprietário. E aí a gente chama os circuitos de distribuição. Tá? Com o quadro de distribuição geral. E aqui partem os circuitos terminais. Né? Ou seja, esses circuitos aqui, o seu projeto que vai determinar. Quantos que haverão, quantos disjuntores você vai colocar aqui, quantos circuitos você vai criar, né? Isso tudo vai depender, obviamente, daquela tabelinha que a gente está construindo, né? De quantos cômodos tem, quantos banheiros, quantos chuveiros, se vai ter máquina de lavar, secadora, ar-condicionado, tudo isso. Então, através do circuito de distribuição, essa energia é levada do medidor, né, até o quadro de distribuição, também conhecido quadro de luz. O que vem a ser o quadro de distribuição, né? Olha lá, é o centro de toda instalação elétrica da sua residência. E aí vocês podem observar esses diversos quadros que tem, não só nas nossas residências, mas lá no prédio da Agrícola, por exemplo. Né? Você está lá no prédio da Engenharia Agrícola, você vai ver vários quadros. Cada sala tem um quadro, cada laboratório. Né? Você tem um geral, que geralmente fica na base ali do térreo, né? E que recebe o sistema de fora, que vem de fora, né? As fases em neutro de fora, que tem um sistema de aterramento. Né? Se você for olhar, o prédio da Agrícola tem um sistema de descarga atmosférica também. Ele tem um para-raio, tem, né, um cabo que entra para dentro da terra. Né? Então tem um sistema de aterramento. Como na edificação você tem vários laboratórios, você tem uma demanda também de potência maior, você tem um quadro de distribuição maior, vários circuitos. Né? Então, com certeza, lá você tem, aliás, com certeza não, lá você tem um sistema trifásico. Inclusive, o Laprote tem um sistema trifásico. Tem um ponto trifásico lá. Claro, se você precisar desse ponto trifásico, você tem que solicitar lá a Prefeitura de Campos. Eles instalam para você. Ele puxa mais uma fase, né, do sistema de distribuição. Põe para você lá. Bom, ele é o centro de distribuição, então o QDG, né, quadro de distribuição geral, que a gente chama. Ele é o centro de distribuição e recebe os condutores, né, que vêm do medidor. E dele saem os circuitos. Então, lá, segundo a NBR 5410, os quadros devem ser entregues com advertência indicada na figura, né, qual pode vir de fábrica ou ser fixado. Não é especificado em que material a advertência deve ser feita, mas exige que não deve ser removível. Né? Isso é importante, tá, pessoal? Porque isso faz parte das normas e de segurança. Né? Então, não só da NBR 5410, mas das NRs, da NR10, né? Que é o sistema, são as normas que regulamentam aí a segurança de uso de dispositivo elétrico. Esse é um quadro, tá, pessoal? Também é uma imagem de um quadro antigo, mas hoje, né, os dispositivos, esse disjuntor
escuro. Ele existe, tá? Mas ele é utilizado em algumas circunstâncias, tá? Não é o comumente encontrado. E aqui que vai estar os sistemas de acionamento, ou seja, quando eu aciono o disjuntor, eu conecto, é uma chave, mas ela é uma chave de proteção. Então eu conecto aquele circuito à rede. Então quando eu venho aqui e aciono um disjuntor aqui qualquer, por exemplo, eu coloco um circuito que está conectado aqui para frente à rede. E aqui é um sistema bifásico, então aqui eu consigo ver que tem duas fases no disjuntor. Tem dois disjuntores bifásicos, né? Até de número 5 e 6. Agora, o 1 e o 2, o 3 e o 4 são monofásicos. Então, vocês podem olhar isso aí. Né? Se você tiver um sistema bifásico, por exemplo, você tem um chuveiro na sua casa que é fase-fase. Então, aqui tem uma fase, aqui tem outra. Você vai ver que o disjuntor ele é bifásico. Ele tem essa característica. O trifásico, né, obviamente, fase, ele tem mais um slot aqui junto. Tá? E ele tem que trabalhar junto, tá, pessoal? Quando você aciona os dois contatos juntos. Porque você não pode usar dois monofásicos e emendar ele. Tá? Isso é um perigo danado. Porque pode ser que uma fase se desconecte da outra, né? E aí você altera aquele sistema que vai ser 220, ele passa a ser 127. Isso é um perigo danado, não se faça isso de jeito nenhum. Então você tem um disjuntor para bifásico, um disjuntor para trifásico e um disjuntor para monofásico. Então, do QDG, né, desse quadro, é que partem os circuitos que vão alimentar as lâmpadas, tomadas e tudo mais do seu circuito, da sua residência, do seu cômodo, né, de onde você está montando a instalação. E aí, por exemplo, a gente já viu que tem 4 disjuntores monofásicos e 2 bifásicos. E aí, por exemplo, esse nosso exemplo foi definido assim, ó, o circuito 1 é iluminação social, o circuito 2, iluminação de serviço, o 3, tomada de uso geral. Está aqui, tá? A numeração está aqui do lado. Ó. Tá? 1, 2, 3. E o 4, olha lá, tomada de uso geral também. Quer dizer, eu criei 2 circuitos aí para iluminação, 2 circuitos para tomada de uso geral e né, então aqui, ó, o 1 e o 2, iluminação, 3 e 4, tomada de uso geral, e o 5 e o 6, tomada de uso específico. Tá? E aí vão ser bifásicos. Então, o 5 vai ser um disjuntor bifásico. Cadê o 5 aqui? Ó? Que é a da torneira elétrica, e aqui o chuveiro elétrico. Olha o que tem na advertência, pessoal. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga, tá? Ou um curto-circuito, é o que eu falei para vocês. Tá? Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, nunca troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente. Porque, né, você vai abalar todo o projeto. Você projetou para esse circuito aqui, por exemplo, ter um valor de corrente. E aí, de repente, você muda o disjuntor. Primeiro, você está colocando em risco toda a fiação. Né? A fiação. E segundo, a própria segurança da pessoa, porque né, ele vai permitir passar uma corrente maior agora, né? Só que aquela fiação não foi planejada para aquilo ali.
A troca de um disjuntor fusivo por outro de maior corrente requer antes a troca dos fios e cabos elétricos, né, por outro compatível, né? Da mesma forma, nunca desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos. O dispositivo DR, nós vamos falar mais sobre ele, tá? Mesmo caso em desligamento sem causa aparente. Se os desligamentos foram frequentes, e principalmente se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, muito provavelmente a instalação elétrica apresenta alguma anomalia, né? E aí o ideal é chamar um profissional qualificado. A desativação ou remoção da chave significa a eliminação da medida protetora contra choques elétricos e risco de vida. Nós vimos essa parte, né, de proteção, né, já na disciplina, e no projeto a gente tem que levar em consideração também. Pessoal, só em resumo, nós vamos estudar o dispositivo DR, tá? O dispositivo DR, ele é aparentemente, né, ele é um disjuntor como os outros, né? Mas pelo formato, tá? Mas ele vem sinalizando as suas características, e ele é o seguinte, ele é um dispositivo para evitar que a pessoa fique colada, se ela tomar um choque, né, ela fique colada na rede elétrica. Porque o que acontece com o choque? Nós vimos isso já. O choque, né, a corrente elétrica, quando passa pelo nosso corpo humano, ela faz a contração dos músculos. E com isso, se você, por exemplo, você está segurando um fio desencapado, por exemplo, os seus dedos vão contrair e você não vai conseguir tirar a sua mão daquele fio desencapado, né? Você fechou a mão ali, a corrente vai passar e vai travar. Com isso, o sistema elétrico, ele sabe que está tendo uma fuga de carga, porque agora a carga está passando, né, a corrente está passando pelo seu corpo. Então, esse dispositivo ele é capaz de detectar que agora tem um elemento a mais no circuito elétrico, naquele circuito. E aí, com isso, ele abre, ele é uma chave de segurança, ele abre. Então, por exemplo, se uma criança for lá e colocar o dedo na tomada, né, colocar os dois dedos na tomada e fazer um circuito, ou os dois dedos, ou um dedo, e passar, a corrente estiver passando por ela, esse dispositivo é capaz de detectar isso aí. E aí ele desarma e a pessoa não fica agarrada, né, naquela tomada. Por isso é importante, né, no projeto nós vamos considerar o DR. Até porque é segurança das pessoas que usam a rede e que manipulam por algum motivo, né? Se é uma rede comercial, né, industrial, a pessoa pode... vai ter uma pessoa ali trabalhando e em risco, né? Então, o dispositivo DR, ele é importante se levar em consideração. Outra coisa, onde que vai estar esse quadro, né, distribuição? Onde que nós vamos posicionar esse quadro? Então, geralmente, ele tem que ser fácil acesso, tá, pessoal? Ele pode estar escondido. É interessante que esteja próximo do medidor, justamente por conta também, né, de fiação e tudo mais. O ideal é que ele esteja o mais próximo possível. O custo, né, da fiação quanto maior a distância, maior a fiação, e a fiação é cara. Isso é para evitar gastos desnecessários, né, com os condutores, que eu acabei de falar, que são os mais grossos de toda a instalação. Através dos desenhos a seguir, você poderá enxergar os componentes e as ligações feitas no quadro de distribuição. Eu até cheguei a mostrar, se eu não me engano, essa figurinha aqui no material anterior. Tá? Então, olha lá, esse é um exemplo de quadro de distribuição de fornecimento bifásico. Muito, apesar de simples e antiga, ela é muito explicativa, tá? E vocês vão encontrar esse quadro em muitos lugares. Então, olha lá, ó.
A fase está simbolizada pelos fios aqui, né? Pelos condutores vermelhos, o neutro azul. E aqui o sistema verde é o terra, tá? Muito bem. De cara, ó, já se constrói um barramento, né? Para o terra, barramento, vamos chamar aqui um BT, né? Barramento de terra e um barramento de neutro. Por quê? Porque você vai precisar, né? Nos circuitos de tomadas, né, levar o terra, por exemplo, os circuitos, né? O próprio chuveiro, você tem um ponto, né? De terra. Então, isso quer dizer, você vai ter vários pontos. Então, você vai precisar ali fazer uma confluência, né? Uma derivação. Então, é necessário que você construa esse barramento aqui, tá? Isso, você compra isso, né? E instala. E aí você tem, geralmente ele é até preso na própria estrutura da caixa, né? Com isoladores, né? Aí você isola aqui, esse sistema isola, né? Aqui você não tem esse isolador porque a própria caixa também é aterrada, tá? Então a caixa, se for metálica, ela já é aterrada. Muito bem. Aí você tem aí ó, o disjuntor diferencial residual geral. Então, o primeiro disjuntor, ele é um geralzão também. Você tem um disjuntor que está lá no padrão, tá? Esse aqui é outro, que recebe aí as duas fases, o neutro, já passou pelo medidor, já passou pelo disjuntor de proteção lá do padrão. Agora esse aqui é outro, esse é o QDG, com a distribuição geral. Esse aqui já está dentro da casa, né? Por exemplo. Muito bem. E aí, olha só, o terra, o sistema de aterramento, né? Ele vai estar externo aqui. Cada fase vai vir para um circuito. Você vê que é muito comum ter essas chapas aqui mesmo, né? Conectando aí os diferentes circuitos. Ó. Então, veja, eu tenho uma fase aqui, ó, a fase 1 e a fase 2. E o neutro. Né? Então, o neutro daqui abastece esse barramento que sai vários pontos neutros aqui. A fase 2, ela vai alimentar esse disjuntor e esse disjuntor e esse. Tá? E a fase 1, então, quer dizer, aqui eu tenho fase 2, ó, fase 2, fase 2. E aqui eu tenho fase 1, né, e fase 1. Então, eu tenho uma distribuição, tá vendo? Eu faço uma distribuição das duas fases para os meus circuitos. E aqui, ó, esse disjuntor, que a gente ainda acha ele, né? Mas hoje o disjuntor ele é diferente, né? Ele tem uma característica, né? Um formato, né? Geralmente ele é branco, ele tem as características elétricas impressas aqui, né? Enfim, fabricante, modelo, tudo mais. Então eu tenho aqui ó, um balanço, né, dessas fases. E aí os circuitos vão sendo distribuídos pela residência, vão entrar nos eletrodutos, né, cada fio desse e por aí vai. Então lá, o barramento de terra, o barramento de proteção deve ser ligado eletricamente à caixa, né, e obviamente a uma barra de terra também. Tá? Você vai ter um sistema de aterramento. E aí, dependendo da quantidade, aí a gente viu que o sistema de aterramento ele é calculado pela quantidade de proteção que precisa fazer. O barramento de neutro, né? Faz a ligação dos condutores neutros, dos circuitos, com o neutro do circuito de distribuição. Deve ser isolado no QD, por isso esses bornes aqui. Então, quer dizer, eu jogo o ponto de neutro nessa barra e vou distribuindo ela para quantos pontos forem necessários. Disjuntores dos circuitos terminais monofásicos. Então, aqui, esse lado aqui está o circuito 1, 2, 3 e 4, né?
Vamos numerar aqui, né? Volta lá no desenho, 1, 2, 3 e 4. E aqui são os bifásicos, a gente consegue ver os bifásicos. Né? Eles andam juntos aqui. Então, aqui eu tenho 5, por exemplo, 6. Tá? Então, todos aqui, desde lá da caixa, agora nós estamos nessa figurinha aqui de cima. É uma foto da visual frontal, né, com a fechada e tudo mais, mostrando, né, deixando disponível só mesmo as chaves, né, para liga e desliga dos acionamento dos disjuntores. E aqui seria por dentro, né? Isso aqui é aquela tampa tá fechando, né? Obviamente por proteção, segurança, deixando só as chavinhas aqui disponíveis. Então, lá, os disjuntores dos circuitos bifásicos, está aqui o 5, 6. Recebem a fase do disjuntor geral e distribuem para os circuitos terminais, igual tanto bifásico como monofásico faz a mesma coisa. Né? Você vê que do bifásico sai de cada borne aqui, sai um fio, né? Um condutor. A mesma coisa aqui. Só que esse fio aqui, esses dois aqui, vão para o chuveiro, por exemplo. Então, esse fio aqui, né? A fase 1 e a fase 2 vão para o chuveiro. E aí aqui eu aciono e desaciono o chuveiro, por exemplo. Em conjunto. Né? Um dos dispositivos de proteção que se encontra no quadro de distribuição é o disjuntor termomagnético. Vamos falar um pouco a seu respeito. Né? Muito bem. Nós já vimos, né, já falamos sobre disjuntores, né? E aqui rapidamente eu vou rever com vocês, mas aí fica para a próxima aula, tá? Nós já vamos chegando ao final aqui, e aí na próxima aula eu volto nessa parte de disjuntores, vou falar sobre o residual, tá? Que é o DR, esse sistema que ele tem de proteção. Vou mostrar aqui também no catálogo da Schneider, né, alguns exemplos de disjuntores que nós temos aqui. Tá? Então aqui tem, como a Schneider ela é fabricante, né? Então ela mostra alguns exemplos, né, de disjuntores que ela possui, monofásicos, bifásicos, as características, né? Então você vê que ela tem vários modelos, né? E aí o que significa, né? Os sinais de tensão, de corrente, que ela é capaz de permitir, né? Então, quer dizer, a gente consegue ver em formato real atual aqui, tá? Existem vários fabricantes. Bem, então é isso, pessoal. Na aula de hoje, paramos por aqui. Tá? Na aula seguinte, continuamos disjuntores. E ainda essa semana eu prometo aí, tentarei passar para vocês as explicações do trabalho aí, do projeto, o que vocês vão fazer. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Rafael respondeu aqui. Beleza, Rafael. Sem dúvidas. Então, com isso eu termino a aula aqui, vou interromper a gravação.